Era uma vez, há muito, muito tempo, na cidade de Tarso, um lugar cheio de estudos e grandes mestres, nasceu um menino chamado Saulo. Ele era um garoto esperto, curioso e muito inteligente. Desde pequeno, ele amava aprender sobre as leis de Deus e queria se tornar um grande professor da lei. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Conforme foi crescendo, Saulo se tornou um dos melhores alunos de um professor muito respeitado chamado Gamaliel. Ele aprendia tudo sobre a lei de Moisés, decorava versículos, fazia perguntas difíceis e queria seguir cada regra com perfeição. As pessoas admiravam Saulo porque ele era muito sério, dedicado e parecia entender tudo sobre Deus. Ou pelo menos era isso que ele achava. Mas então, uma coisa começou a acontecer que mudou tudo. Um grupo de pessoas apareceu dizendo que Jesus, aquele que tinha sido crucificado, estava vivo. Esses homens e mulheres diziam que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador prometido. Eles falavam com alegria, curavam pessoas, ajudavam os pobres e contavam tudo o que tinham visto e ouvido sobre Jesus. Esses seguidores de Jesus começaram a ser chamados de cristãos. Eles se reuniam em casas, oravam, cantavam e não tinham medo de contar a verdade sobre Jesus. Mas Saulo não gostou nadinha disso. Ele achava que esses cristãos estavam confundindo todo mundo. Como assim Jesus é o Filho de Deus? Pensava Saulo. Ele foi crucificado. Isso não faz sentido. Estão desrespeitando a lei. Ele ficou bravo, muito bravo, e decidiu que tinha que acabar com aquilo. Então, sabe o que ele começou a fazer? Perseguir os cristãos. Sim, Saulo ia de cidade em cidade, entrava nas casas, arrastava homens e mulheres para fora e os levava presos. Ele queria destruir essa nova fé, porque achava que estava fazendo o que era certo. A Bíblia diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Atos 9:1. Ele não tinha piedade. Seu olhar era sério, seus passos eram rápidos e sua missão era clara: acabar com todos os seguidores de Jesus. E sabe o que é mais triste? Muitos cristãos tinham que se esconder. Alguns fugiam para outras cidades, outros oravam com muito medo. Mas mesmo assim, ninguém deixava de falar sobre Jesus. Mal sabia Saulo que algo incrível e surpreendente estava prestes a acontecer em sua vida, uma mudança que ele jamais imaginaria. Depois de prender muitos cristãos em Jerusalém, Saulo não queria parar por aí. Ele estava tão determinado que pediu uma carta ao sumo sacerdote, dando permissão para ir até uma cidade chamada Damasco. Ele queria prender mais seguidores de Jesus que estivessem por lá. Então, Saulo se preparou para a viagem. Montou seu cavalo, chamou seus companheiros e partiu pelas estradas empoeiradas rumo a Damasco. O sol brilhava no céu e o caminho era longo, mas ele seguia firme, com o coração cheio de raiva e o pensamento decidido: vou acabar com esses seguidores de Jesus. Mas Deus tinha um plano diferente para Saulo. Quando ele já estava perto de Damasco, de repente, algo extraordinário aconteceu. Uma luz fortíssima, mais brilhante que o sol, brilhou do céu, bem sobre ele. Era tão forte que Saulo caiu no chão. Seus olhos não conseguiam suportar tanta luz, e tudo ao redor ficou em silêncio. E então, uma voz poderosa falou diretamente com ele. Uma voz que não era de um homem qualquer. Uma voz cheia de autoridade, mas também cheia de amor. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo ficou assustado. Ele tremia, caído no chão, sem entender o que estava acontecendo. Com a voz trêmula, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta veio com muita clareza: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Mas levante-se, entre na cidade, e você saberá o que deve fazer. Naquele momento, Saulo entendeu tudo. Jesus
estava vivo. Jesus era mesmo o Filho de Deus. E ele, Saulo, estava lutando contra o próprio Senhor. Quando ele tentou abrir os olhos, não via nada. Saulo tinha ficado cego. Aquela luz maravilhosa havia deixado tudo escuro para ele. Ele não conseguia ver nem a terra, nem o céu, nem seus amigos. Seus olhos estavam abertos, mas ele não enxergava. Seus companheiros ficaram assustados também. Eles tinham ouvido a voz, mas não viram ninguém. E agora, Saulo, forte, decidido perseguidor, precisava ser guiado pelas mãos como uma criança. Eles o conduziram até Damasco. Saulo passou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber nada. 3 dias em silêncio, pensando, lembrando de tudo que tinha feito, e esperando para entender o que Deus queria dele. Mal sabia Saulo que aquele era só o começo de uma grande mudança. Em sua vida, algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Saulo estava em Damasco, cego, confuso e arrependido. Ele tinha encontrado Jesus e agora estava esperando. Por 3 dias ele ficou em silêncio, sem comer e sem beber nada, apenas orando e tentando entender o que o Senhor queria dele. Enquanto isso, em outra parte da cidade, havia um discípulo muito fiel chamado Ananias. Ele amava Jesus e seguia os seus ensinamentos com alegria. Um dia, enquanto orava, o Senhor falou com ele em uma visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele com reverência. Então o Senhor disse algo surpreendente: vá até a rua chamada direita e procure por um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando, e eu lhe mostrei que você viria para colocar as mãos sobre ele, para que volte a ver. Ananias ficou assustado. Ele conhecia a fama de Saulo. Mas, Senhor, ele disse, esse homem fez muito mal ao teu povo. Ele perseguiu os cristãos em Jerusalém e agora está aqui para prender ainda. Mas o Senhor respondeu com amor e firmeza: vá, Ananias, porque Saulo é um instrumento que escolhi para levar o meu nome diante de reis, judeus e povos de todas as nações. Mesmo com medo, Ananias confiou em Jesus. Ele respirou fundo, se levantou e foi obedecer. Chegando até a casa onde Saulo estava hospedado, Ananias entrou. Aquele homem que todos temiam agora estava sentado, de cabeça baixa, sem enxergar nada, esperando. Ananias se aproximou, colocou as mãos sobre ele com carinho e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, aquele que te apareceu no caminho me enviou até você para que recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Naquele instante, algo maravilhoso aconteceu. Como se fossem escamas caindo dos olhos de Saulo, ele voltou a enxergar. A luz voltou aos seus olhos, mas mais do que isso, a luz de Jesus agora brilhava em seu coração. Saulo não perdeu tempo. Ele se levantou e foi batizado ali mesmo. Ele estava pronto para nascer de novo agora como um servo de Cristo. Desde aquele dia, Saulo não era mais o mesmo. Ele tinha sido tocado por Jesus, curado por Jesus, transformado por Jesus. E com um novo coração e um novo propósito, ele passou a ser conhecido como Paulo. E sabe o que ele começou a fazer? A pregar. Sim, ele começou a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que antes perseguia os cristãos agora era um deles. E não qualquer um, mas um dos mais corajosos e dedicados discípulos que o mundo já viu. A transformação de Paulo nos mostra que ninguém está longe demais do amor de Deus. Jesus pode mudar qualquer vida, até mesmo a de quem parecia ser seu inimigo. Mas isso ainda é só o começo da aventura de Paulo. Depois que Paulo foi transformado por Jesus, ele não queria mais guardar essa alegria só para ele. Seu coração ardia de vontade de contar para o mundo inteiro que Jesus era o Salvador. E assim começou uma das maiores aventuras da Bíblia, as viagens missionárias de Paulo. Paulo viajou por várias cidades e países, subiu montanhas, atravessou desertos, cruzou rios e navegou por mares, tudo para falar sobre o amor de Jesus. E ele não fazia isso sozinho. Em algumas viagens, ele foi com Barnabé, depois com Silas, e também com Timóteo, um jovem que se tornou como um filho para ele. Mas não pense que foi fácil. Não. Paulo enfrentou muitos perigos. Em alto mar, ele passou por tempestades fortíssimas, com o barco quase virando.
Foi preso várias vezes por pregar sobre Jesus. Fugiu de cidades onde queriam machucá-lo, e até foi apedrejado, ficando quase sem vida. Mas sabe o que ele fazia depois de tudo isso? Se levantava e continuava pregando, porque ele sabia que Jesus estava com ele, mesmo nos momentos mais difíceis. E onde Paulo chegava, coisas maravilhosas aconteciam. Ele falava sobre Jesus com alegria, explicava as Escrituras e mostrava como todos podiam ser perdoados. Ele curava os doentes em nome de Jesus, como um homem aleijado que nunca tinha andado e saiu andando pela primeira vez. Ele orava, consolava, ensinava e deixava sementes de fé por onde passava. Muita gente começou a seguir Jesus por causa da pregação de Paulo. E como ele não podia ficar muito tempo em cada lugar, teve uma ideia brilhante: escrever cartas para as igrejas que começavam a nascer. Essas cartas eram cheias de conselhos, orações, ensinos e amor. Ele escrevia para os irmãos em Corinto, Éfeso, Filipos, Roma, Gálatas, Tessalônica. E sabe o que é mais incrível? Essas cartas estão na Bíblia até hoje. Sim, elas fazem parte do Novo Testamento e nos ensinam como viver com fé, amor, humildade e coragem. Mesmo quando as pessoas diziam: Paulo, desista, ele respondia com firmeza: nada pode me separar do amor de Cristo. Ele era um verdadeiro missionário corajoso, como um super-herói da fé, só que cheio do Espírito Santo. E mesmo passando por tantas dificuldades, ele nunca deixou de amar as pessoas e nunca deixou de contar que Jesus é o Salvador. Mas a jornada de Paulo ainda não acabou, porque agora vem o último capítulo desta história, onde ele nos mostra o que é ser fiel até o fim. Depois de tantas viagens, milagres e pregações, Paulo ficou conhecido em todo lugar. Alguns o amavam e queriam aprender com ele. Outros, infelizmente, queriam calá-lo, porque não gostavam que ele falasse de Jesus. Um dia, enquanto pregava, Paulo foi preso. Sim, ele foi levado por soldados e colocado dentro de uma prisão fria e escura. Ele estava com correntes, sem liberdade, e com poucos amigos por perto. Muitos poderiam pensar: agora ele vai desistir. Mas Paulo era diferente. Mesmo dentro da prisão, ele continuou pregando a palavra de Deus. Ele não podia sair pelas ruas, mas suas palavras podiam. E sabe como? Através de cartas. Com tinta e papel, Paulo começou a escrever mensagens para os cristãos das igrejas que ele tinha visitado. Ele escrevia com tanto amor, como se estivesse bem pertinho de cada pessoa. Nessas cartas, ele ensinava, animava, corrigia e orava por todos. Ele dizia para ninguém desistir, para continuar acreditando em Jesus, mesmo quando as coisas fossem difíceis. Essas cartas chegaram até a gente. Elas estão hoje na Bíblia e se chamam epístolas, como Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo e muitas outras. Mesmo preso, Paulo falava com alegria de Jesus. Ele cantava, orava, e até os guardas começaram a ouvir suas palavras e acreditar no Senhor. Depois de muito tempo preso, Paulo foi levado até Roma, a capital do grande império. Lá ele foi julgado, e mesmo diante dos poderosos, ele não teve medo. Ele contou tudo sobre Jesus, com coragem e verdade. Paulo sabia que o fim da sua jornada estava chegando. Mas sabe o que ele disse, com o coração cheio de paz? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Que palavras lindas! Paulo estava dizendo: eu lutei como um guerreiro de Deus. Corri a corrida da vida com Jesus, e guardei a fé no meu coração até o fim. E assim, Paulo terminou sua missão com coragem, fé e amor. Ele nos deixou um grande exemplo. Não importa o que fizemos no passado, Jesus pode transformar qualquer pessoa. E quando deixamos Jesus mudar o nosso coração, podemos fazer coisas maravilhosas neste mundo, assim como Paulo fez. A história de Paulo nos ensina que todos nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Mesmo quando estamos tristes, com medo ou passando por dificuldades, Jesus está conosco. E, acima de tudo, nunca devemos desistir da fé.